Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E o mundo precisa de água, e água a gente tem em abundância, mas não sempre no local que a gente precisa e na qualidade que a gente precisa. E a gente então traz para vocês pessoas que têm a vida dedicada a esse tema e que mostram saídas, que já passaram por grandes problemas, resolveram grandes problemas, o mais importante. E hoje a gente traz para vocês o meu grande amigo Emílio Carlos Prandi. O Emílio é geólogo, mestre em geotecnia e doutor em geociências e meio ambiente. Atualmente ele é engenheiro nível 6 do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. E é professor da Faculdade Católica Paulista de Marília. Oi, Emílio, bem-vindo. Se apresenta aí para o nosso público. Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Everton, obrigado. Uma honra enorme estar aqui com vocês nesse programa tão importante, né, que tem trazido tantas novidades aí na área de água subterrânea, tentando tornar esse invisível visível, né, como vocês têm esse mote aí muito legal, essa dificuldade que a gente tem tido. E a trajetória, acho que de todo geólogo que trabalha com água subterrânea é essa dificuldade de mostrar, né, para quem tem tanta experiência com água superficial, a importância da água subterrânea no contexto todo de água, né? A gente tem muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem a importância da água subterrânea, né? O quanto ela é importante, inclusive, para a água superficial. E a gente tem trabalhado aí há 40 anos no DAE com gestão de água, com outorga, com essas coisas todas aí, tentando estudar um pouco, né? Porque também só a prática ela é muito legal, mas fica faltando um embasamento melhor para a gente subsidiar os nossos trabalhos. Então, a gente tem procurado fazer de tudo, né? Corrido, colegas importantíssimos, você, professor Chang, todo esse pessoal tem nos ajudado muito. E eu estou no interior, né, Everton? Então, mais dificuldade ainda para estar em contato com centros desenvolvidos de pesquisa. Mas temos feito um bom trabalho aqui, a gente tem vários colegas que têm trabalhado nesse assunto e a gente tem conseguido avançar, viu, Everton? A gente tem feito trabalhos legais aqui no interior nessa questão de águas subterrâneas. Ah, eu sei sim, eu sei. Conta a sua história, como é que você caiu no DAE? Você começou como geólogo? Eu tive um professor na Universidade Federal do Paraná, você deve ter ouvido falar dele, o Riad Salamuni, que ele era, né, voltado para questões, ele era um apaixonado por água subterrânea. Então, ao contrário dos meus colegas que saíram para mapeamento, que saíram para petróleo, eu saí já com a intenção de trabalhar com água subterrânea. Okay. A gente já vislumbrava naquela época essa possibilidade de coisas importantes. Já começava lá no final da década de 70, começo da década de 80, já começavam a falar das questões de meio ambiente, de água, e eu sempre tive isso para mim, né, de trabalhar com uma coisa que fosse mais, que interagisse mais com o ser humano, né? Que tivesse essa possibilidade de trabalhar com pessoas e de atender necessidades mais imediatas, né? Então, aí houve um tempo em que, logo no começo, o DAE abriu um espaço para novos geólogos, né? E aí, junto com os colegas, eu entrei lá. E aí fui trabalhar com aquele pessoal, né? O Gerôncio, o Zé Eduardo Campos. E aí a gente entrou... Eles estavam com um trabalho maravilhoso, que até hoje é referência no Brasil, né? Que é aquele estudo de águas subterrâneas das regiões administrativas de São Paulo, Sim. Que é um trabalho fantástico, né? E aí, a partir daquilo, a gente conseguiu desenvolver trabalhos importantes, né? E aí houve essa evolução para a questão dos comitês de bacias hidrográficas, né? Uma visão que já não era mais de regiões administrativas, mas era mais para questões de bacias hidrográficas. E aí mais uma dificuldade, né? Por conta dos aquíferos, eles às vezes respeitam as bacias, às vezes não. Né? E a gente trabalhar com esse pessoal que só pensava em bacia hidrográfica também foi difícil, mas a coisa veio avançando, né? E aí, os comitês implantados aí em 91, né, já estão com, 30 anos já de vivência e cada vez mais falando em água subterrânea, né? Cada vez mais preocupados com essa questão de água subterrânea. Eu acho que foi um grande ganho, né, para o pessoal de águas subterrâneas, essa coisa de comitê também. Muito legal, muito legal. E como é que é? Você tem trabalhado com os comitês, né? Você tem uma experiência grande com isso.
indo a Brasília várias vezes. Como é que é a gestão integrada das águas, como fazer superficial, fazer todo o trabalho? E qual o papel do governo, dos comitês de bacias, da sociedade como um todo? Na verdade, tem até, né, a questão dos domínios, né? Então, você veja que as águas subterrâneas, elas são de domínio de gestão dos estados, né? E a Agência Nacional de Águas e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos têm lá as câmaras de água subterrânea justamente para trabalhar essa integração mesmo, né? Porque cada vez mais é importante que haja essa consciência de que a água que flui nos rios nos períodos de seca é água subterrânea, né? Então, a gente precisa trabalhar com essa integração, a gente precisa trabalhar com o entendimento de que as águas subterrâneas elas são importantíssimas, né, para o fluxo das águas, justamente nos períodos mais críticos, né, de disponibilidade de água, e a gente precisa melhorar essa gestão de água subterrânea, né? A gente precisa melhorar bastante isso ainda. A gente não está fazendo o necessário ainda, precisamos melhorar bastante ainda. Mas já está avançando, né? Sem dúvida. Mas você consegue comparar São Paulo com o resto do Brasil? Rapaz, olha, o Brasil é um continente, é um planeta, né? É um planeta com diversidades mil, né? Até a questão da disponibilidade até como os aquíferos estão, né? A forma como o tamanho dos aquíferos, né? A importância de cada aquífero. O aquífero São Paulo, por exemplo, né? A importância desse aquífero para a região de São Paulo é fantástico, né? Quanto de estudo já não está sendo desenvolvido nesse aquífero, quanto de água já se tirou desse aquífero, né? E a gente, até geometricamente, a gente precisa melhorar os estudos daí. São Paulo, a gente está pensando em aquíferos pequenos. Alguns estados ainda está com deficiência até para a outorga de água subterrânea, né? Os caras nem pensam muito em outorga, porque então há uma disparidade muito grande. A gente ainda precisa equalizar um pouco a gestão, né, de água como um todo no Brasil, né? A gente tem muita diferença, né? São Paulo, não dá para negar que São Paulo tem um avanço importante na gestão de águas, né? E principalmente em águas subterrâneas, né? Existem coisas muito interessantes, muito importantes que acontecem em água subterrânea em São Paulo, né? Agora, o mundo, Minas Gerais tem feito, o estado, né, o Brasil, Minas Gerais, a Bahia tem trabalhado bastante com questões de água subterrânea, né? E alguns estados não, né? Onde a água subterrânea é muito importante, até para a produção agrícola, o Mato Grosso, por exemplo, né? Que usa bastante água subterrânea até para irrigação de soja, para um monte de coisa, ainda não está, né, com o nível de estudos, nível de entendimento necessário. Eu acho que precisaria reforçar essas coisas por lá, né? Eu também acho. Em vários lugares. Na Amazônia, o pessoal pensa em Amazônia, pensa em água superficial. Pois é, a Amazônia tem um uso em Manaus de água subterrânea enorme. O pessoal não... Enorme. Na beira do maior rio do mundo, né? Sim, mas a água subterrânea é muito mais limpa, né? Muito mais fácil de usar. E muito mais preta por ter, né? Ela tá ali na mãozinha, você já pega ela e já usa. É verdade. Na mãozinha mesmo. É verdade. Aqui, mas você sabe que, olha, até quando você fala, né? Quando a gente fala das diferenças, quando a gente pensa em São Paulo e a gente pensa na parte leste de São Paulo, onde se usa muita água superficial, onde os aquíferos não são tão bons. E quando a gente pensa aqui na porção oeste do estado de São Paulo, com os aquíferos tão potentes que nós temos aqui, né, até isso é diferente, né? Sim. E aí eu acho que até aí está o grande desafio de estar aqui no interior trabalhando com águas subterrâneas, né? Então, nós temos um potencial de abastecimento com água subterrânea que é fantástico, né? Você tem os aquíferos aqui na região do Pontal do Paraná, no oeste todo, né? Dentro do Bauru, Santo Anastácio, o próprio Caiuá. A gente tem potencial de produção, né? E de aquíferos que eles são sustentáveis, né? Porque eles têm uma recarga muito forte. Aqui na região chove bastante, a gente tem bastante rio que pode funcionar como barreira positiva, né? Então, a gente tem essa disponibilidade de água importante. Explica o que é uma barreira positiva para o público. Explica o que é uma barreira positiva para quem não sabe. Por exemplo, um rio, né? Que você tem um rio lá, e esse rio, se o aquífero ele tiver uma capacidade de conduzir água com facilidade,
esse rio funciona como uma fonte de abastecimento para o aquífero, né? Então, tem os reservatórios aqui, grandes reservatórios na região. E o Pontal do Paranapanema é quase uma ilha, né? Você tem lá o reservatório de Porto Primavera, tem os reservatórios aqui, e todos eles estão assim, no basalto, né? E um pouquinho em fraturas que podem atingir o Guarani, né? O Bauru em contato direto com esses barramentos. Então, a gente tem uma potência legal de água por aqui. Só para as pessoas, não tem tanto aí, né? Entender o que você está falando, assim, quando você tem um lago grande e ele está em contato com as fraturas, esse lago alimenta os aquíferos, ou seja, ele está recarregando a caixa d'água, né? Caixa d'água. Que alimenta os rios. Isso mesmo. Muito legal. Muito legal. Isso mesmo. É verdade. É bem interessante. Muita gente não enxerga essas coisas, né? Vê só o contrário, mas é bem, bem legal. Você tem trabalhado há muito tempo nessa área. Qual que é a perspectiva no mercado de trabalho para gestão de recursos hídricos, para trabalhar com água em geral? O que você vê? Eu, pessoalmente, sou extremamente otimista. Eu acho que a gente vai ter que ter muito mais gente trabalhando com água, porque nós vamos precisar. Mas, claro, não quero induzir a tua resposta, por favor. Não, mas eu concordo com você, né? Já desde sempre eu concordo com você. Você tem esse otimismo já há muito tempo, né? Eu tenho visto tuas palestras e você fala mesmo que o campo para a água subterrânea, tanto do seu ponto de vista de contaminação quanto do seu ponto de vista de quantidade, ele é um campo amplo, né? Sim. E ele vai ficar ainda maior à medida em que a gente consiga mostrar para o pessoal a importância da água subterrânea, né? Verdade. Porque você veja, existem aqui na região, você tem cidades importantes até, né? Cidades com indústria que são abastecidas quase 100% com água subterrânea e os caras nem sabem quantos poços tem operando, né? Agora, com a outorga, eles começam a controlar a cobrança de uso de água subterrânea também, os caras começam a se ver na obrigação de controlar. E isso abriu um campo, né, de trabalho, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo, né? Então, os operadores aí dos sistemas autônomos de água, né, diferente da Sabesp, mas os sistemas autônomos de cidades menores, eles têm dificuldade para entender o que é água subterrânea, de onde vem. Eles acham que a água vem do buraco ali, que é o poço, e pronto, né? Não tem relação com mais nada, né? Então, é interessante isso. E eles estão começando a se voltar para uma questão de gestão mais profissionalizada, né? Sim. Porque isso implica em dinheiro, né? Ou em gasto ou em arrecadação, né? Então, eles estão têm procurado geólogos para o entendimento melhor. Quando vão fazer poços, eles querem um bom projeto, eles querem um projeto que seja autorizado, né, pelos órgãos ambientais, DAE, CETESB. Então, cada vez mais eles estão exigindo profissional qualificado, né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que a gente, finalmente, eu acho que a gente vai acabar ganhando dos homens da varinha, viu, Everton? Acho que nós vamos Deixa eu fazer uma pergunta nossa relação profissional. Aproveitar que você falou aí, porque volta e meia alguém me manda uma pergunta aí, quanto custa um poço em tal lugar, né? E você falou que precisa de um projeto. E muita gente nem sabe que a gente precisa de um projeto para fazer um poço direito. Conta para a gente aí por que o projeto é importante. O poço é uma obra de engenharia, né, como outra qualquer, se a gente for avaliar. Então, além das questões de locação do poço, né, que é você furar o poço onde haja água, de verdade, e a gente sabe que os estudos já nos mostram, né, assim, com uma certa segurança, onde é que a gente pode encontrar água, quais são os volumes de água que a gente pode encontrar, mas a diferença entre uma obra de engenharia, né, e um bem feito, um poço bem feito, e um poço mal feito, acho até que essa frase deve ser tua também, desculpa se eu vou te parafrasear, mas a diferença é de uma operação para uma facada, né, Everton? Porque se o cara fizer uma obra bem feita, ele está fazendo uma operação ali e tal. Se ele está fazendo uma obra mal feita, ele está dando uma facada no aquífero, e aí o que vai acontecer com essa facada aí, né? E também a questão da produção, porque o pessoal aqui vê muito o custo-benefício, né? E o custo-benefício para eles é quanto eu vou gastar para ter um determinado volume de água. Se você faz um poço sem um projeto, você não sabe onde você vai pôr os seus filtros, você não sabe
qual é a profundidade do teu poço, aí você contrata um poço por 100 metros, no fim das contas você vai furar um poço até os 400 metros e também, aleatoriamente, não sabe se vai ter água ou não. Né? Então, um projeto é diferente. Você ter um projeto é você fazer investimento que te dá uma orientação e não um tiro no escuro, né? Porque se contratar um poço, a revelia de um projeto, você está, né? Você está contratando lá uma sorte qualquer, né? Você pode dar sorte e tiro no escuro. Sorte, concordo, né? Concordo. Eu acho que a falta de projetos na nossa região aqui, eu percebo que já tem havido uma mudança, né, nesse conceito. As pessoas já procuram um projeto melhor, né, procuram informações melhores, já não vão direto para o perfurador, né, a não ser que o perfurador já seja de confiança, e que existem muitos, né, que são caras que fazem trabalhos muito bem feitos e tal. Tem geólogos, inclusive, né, tem experiência, então eu acho que, ok, né, não precisa ser um geólogo autônomo, mas ter um geólogo dentro da empresa, né, que faça esse papel de um projeto bem feito, né, e oriente o comprador do projeto, né? Eu também acho. É que o pessoal não tem ainda essa visão dessa necessidade. É um investimento, o posto precisa de manutenção, ele precisa de cuidados, não é o que você falou, não é só um buraco lá no chão, está longe disso. As pessoas não enxergam. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. A gente viu recentemente que o MAP Biomas publicou uma pesquisa que fala que a superfície hídrica no Brasil reduziu em mais de 15% nos últimos 35 anos. Falta água para abastecimento, geração de energia elétrica, né? Essa falta sempre foi uma constante nos últimos tempos. Toda vez que a gente só lembra de água quando falta, né? É isso que acontece. Na hora que tem abundância, o pessoal esquece e não cuida e morre o assunto. É igual inundação, enchente. Toda vez naquela época do ano que acontece o problema, né? Mas felizmente com água a escassez é menos frequente do que a inundação, né? Mas a gente raramente ouve notícia de água subterrânea, excesso na escassez. Você que tem trabalhado nessa área aí, como é que a gente pode fazer para tentar tornar o invisível visível? Então, essa é uma questão que a gente precisa malhar mais esse ferro aí, né? Esquentá-lo e bater, né? Porque as pessoas, de fato, parece bobagem, né? A gente falar de aquíferos, falar de coisas básicas, por exemplo, o poço é uma obra de engenharia, né? O poço precisa de projeto, parecem coisas óbvias, né? Mas a gente precisa continuar falando sobre isso, né? Então, a gente precisa trabalhar com as pessoas, né, que estão usando água subterrânea e mostrar para essas pessoas qual é o contexto da água subterrânea, né? De onde que ela vem, para onde ela vai, quais são os aquíferos. A coisa mais impressionante quando a gente vai conversar numa reunião de comitê é quando a gente diz para o cara, né, ó, você está na bacia do Paranapanema, mas se você, aonde você está aí, nesse quadradinho que você está aí, se você procurar, tem 5 aquíferos aí abaixo de você, né? O cara fala, como assim 5 aquíferos, né? Aí você começa a falar dos aquíferos que ele usa, que ele não usa, os que estão, né, expostos demais, que já estão contaminados, outros que estão com problema de rebaixamento. E aí essas coisas, elas vêm muito à tona quando surgem essas questões de seca, né? Sim. Agora, esse ano aqui, esses últimos 3 anos aqui na Bacia do Paranapanema, onde eu vivo aqui, a gente passou por um problema seríssimo de rebaixamento dos reservatórios de geração de energia elétrica, né? Então, você veja que os reservatórios aqui chegaram a zero do volume útil, né? Então, a gente tem reservatórios aqui no Paranapanema que chegaram a 0,5% do volume útil, né? Quase entrando na reserva técnica que a gente fala, e que, na verdade, não gera energia elétrica. Você teria que abrir essa reserva técnica só para manter o fluxo natural, né? Então, tivemos problemas de seca aqui. Só que as pessoas, como a gente usa muito água subterrânea aqui e isso é menos sensível no curto prazo, né, para água subterrânea, as pessoas meio que negligenciam, né? Então, não, aqui não tem problema, o problema é lá no Rio Paranapanema. E, na verdade, tem uma integração séria, né? Porque o Rio Paranapanema, por exemplo, ele está encaixado no aquífero Guarani, aqui no Alto Paranapanema. Então, aquilo que a gente disse, ele é uma fonte, ele recebe água do aquífero, mas ele também ajuda na recarga do aquífero, né? Ainda mais num aquífero profundo como o Guarani. Então,
é complexo, sabe? A gente tem uma discussão grande no comitê com relação a isso de água subterrânea, né? Como sensibilizar as pessoas para que elas trabalhem, vejam a água subterrânea, né? Enxerguem a água subterrânea dentro desse contexto bem amplo mesmo, né? Quando a gente fala que se você rebaixa o aquífero Guarani na parte sul de Marília, na parte norte de Marília também vai ter um efeito sobre isso e tal. Então a gente teria que explicar que não é o poço não está isolado, né? Ele está conectado com todo o aquífero e com os outros poços também, né? E é difícil, viu, Everton? A gente precisa de profissionais aí da educação para nos ajudar nessa coisa aí. Eu entendo. Esse é o trabalho do Instituto aqui. A gente está tentando fazer conscientização para as pessoas, pelo menos, como é que fala? A minha esposa sempre fala, tem que pintar dúvida na cabeça da pessoa. Se não tem dúvida nenhuma, ele faz o errado confiante, né? Ele vai sem medo. Agora, se tem dúvida, no mínimo ele vai procurar alguma informação e já começa a andar. Então, conseguir colocar essa dúvida na cabeça das pessoas pensarem, será que eu preciso pensar nisso? Já começa o processo de melhora, né? Esse é um trabalho, é isso que a gente está tentando fazer, para tornar o invisível visível, né? O trabalho do Instituto é muito bacana, né? Obrigado. E está dando muito trabalho. Imagino. A gente, além do Instituto, você sabe, a gente tem o Groundwater Project, junto com o John Cherry e o time lá. Sim. E ele tem o objetivo de fornecer material educacional acessível. Ele é mais para um público de universitário, a gente está trabalhando algumas coisas para um público mais jovem, né? Mas a gente tem material online gratuito em vários idiomas, né? Hoje já publicamos 20 livros e tem mais quase 500 especialistas escrevendo livros. Qual que é o papel da educação para a conservação e uso sustentável das águas subterrâneas? A gente estava falando nisso na pergunta anterior. É fundamental, né? A gente precisamos desenvolver a educação. Os comitês de bacia, eles têm uns programas de educação ambiental que são programas muito interessantes, né? São programas que aportam até recurso para alguns projetos de educação ambiental, mas eu acho que a gente vai precisar mesmo desse material que vocês estão produzindo, porque a gente não tem material de divulgação, né? A gente tem feito alguns estudos na área aqui e divulga esse material e fala muito de água subterrânea, da importância, e aponta muito isso de que as cidades aqui, no oeste paulista, quase 100% da população toma água subterrânea, né? O saneamento aqui, nessa região oeste, é água subterrânea, né? Então, são regiões onde a densidade hidrográfica é baixa, as cidades são construídas ao longo da estrada de ferro, ou seja, longe dos rios, né? Então, precisa dos aquíferos, que é isso que a gente falou, né? Os poços estão na mão, o cara cria um bairro, já coloca um poço ali, uma caixa d'água, está atendido o bairro, né? Então, você não precisa de grandes adutoras. E aqui o aquífero ele é produtivo, só que as pessoas não conhecem, né? Eles não sabem. Para você ter uma ideia, a gente usa para fazer uma divulgação, não sei se você já ouviu falar de uns filminhos que o Instituto Mineiro e Geológico e Mineiro da Espanha desenvolveu, que é uma gotinha, né, que flui na água e tal. Uma coisa construída na década de 80. A gente está usando aqui para mostrar, né, como é que é a velocidade da água subterrânea, que é aquela história de que, uma vez contaminada a água subterrânea, a descontaminação é caríssima. Por que é caríssimo se o aquífero está aí? Aí tem as velocidades da água, né? O fato da água estar sempre aderida a uma partícula, né? Ela está sempre passando por uma partícula, e se o solo está contaminado, a água passa ali e continua. Então, essas coisas que são difíceis da gente explicar, né, para as pessoas, né? As pessoas têm essa visão do rio que flui a alguns quilômetros por dia, né? O aquífero não, né? A gente tem velocidades aí de centímetros por semana, centímetros por ano, né? E aí isso é difícil das pessoas entenderem, né? Então, explicar isso, né? Os trabalhos aí que explicam isso, o fluxo da água subterrânea no aquífero, né? E tem aquelas histórias, né? Dos caras acharem
que a água subterrânea é um grande buraco na subsuperfície cheio de água, né? Que dá para pescar lá dentro, né? O cara vai pescar no aquífero, vai pescar que nem os esquimós, né? Fazem um buraco em cima do Guarani e vai pescar lá no Guarani, né? E não é assim, né? Aquela história que, como você disse, é uma caixa d'água, mas é uma caixa d'água cheia de areia, cheia de pedras, né? É uma caixa d'água cheia. E isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, porque eles têm até isso, que é o básico, né? A gente tem dificuldade para explicar. Mas educação, putz, educação é tudo, né? A gente trabalhar com as crianças, até por isso que eu enfrento esse desafio de dar aula, né? De trabalhar com geologia mesmo. Eu dou aula na área de geologia, explico essas questões de água subterrânea, que é o que a gente gosta, né? Falar do que a gente gosta é facílimo, você não precisa nem preparar a aula. Você vai lá, conta 3 historinhas daquelas, né, que a gente viveu com os colegas aí, que a gente tem tantos colegas né, tão típicos, né? Que a gente conta essas historinhas e os caras adoram. É verdade. Você está contando, eu lembrei, a gente tem um vídeo do professor Água perguntando, a criança pergunta se dá para pescar no poço, né? E para explicar que não é um buraco, né? Que é para o cara enxergar, mas ela está passando pelos buraquinhos, são os poros, o peixe não cabe ali. E aí, só que você falando, eu lembrei. Um amigo, a gente entrevistou o Abrunhosa lá de Portugal, e tem uma história em Portugal que eles têm uns peixes que saem do rio e eles vão procurar outros lugares, eles andam pela superfície. E eles acabam procriando, é tipo uma enguia. Eles procriam nos poços, olha só que interessante. Então, tem uma região em Portugal que tem peixe nos poços. Aí. E que eu nunca tinha ouvido falar, né? Claro. Mas eles Deve não... ser como aqueles bagres africanos, né, que migram pelo barro, né, aquela coisa de migração toda, né? Isso também tem, né? Mas o barro... Existem algumas, você sabe que existem algumas frases, né, que calam, né, que assim, que são frases culturalmente aderentes, né? Então, por exemplo, uma frase aqui no interior de São Paulo que as pessoas como é que estão as coisas para você, né, cara? Tá tudo bem? O cara fala, mais parado que água de poço, né? Aí, puto, o cara fala isso para mim e fala, cara, a água do poço não tá parada, né? É pouco. Então tá bom, tá movendo, tá andando. E aí... É verdade. Essa eu não conhecia, mas parada de água de poço eu nunca ouvi falar. Mas não tá parado, né? É isso que as pessoas não enxergam. Mas é interessante. Mas, bom, você tem trabalhado, mesmo lá nos comitês de bacia, muita gente não sabe nada de água de poço, né? Você vai falar com eles. Eu tento evitar, até nas publicações que eu faço, falar água subterrânea. Porque as pessoas não sabem o que é água subterrânea. Água de poço, elas sabem. Mas água subterrânea, ela fica pensando, né? Cria um vazio na ideia. A água de poço está ligada a alguma coisa que elas já conhecem, é mais fácil de andar. Eu até tenho uma experiência interessante que se você entrar, por exemplo, imagine que você vai entrar no Google e dá uma busca para água subterrânea e dá uma busca para água de poço. Aí você vai ver o retorno que você vai ter, né? Água subterrânea só tem coisa científica. Água de poço tem um monte, né? Então, a gente tende a usar e por incrível que pareça, água subterrânea já é jargão, né? Não deveria ser, mas já é jargão, né? Em inglês é mais fácil groundwater, mas ainda assim lá as pessoas falam como é que fala? Underground water. Muita gente fala underground, porque para ela o underground é o que está embaixo do solo, faz sentido, e não necessariamente groundwater. É uma dificuldade mesmo lá, que é um termo mais próximo. Para a gente, subterrâneo é um termo pomposo, né? Parece, lembra túnel, sei lá o que passa na cabeça, mas é interessante. Então, mas se você trabalha com esses caras de comitê, e mesmo eles, muitas vezes, não têm uma informação tão boa sobre a água subterrânea. O pessoal está muito mais ligado à água superficial. Mesmo no interior de São Paulo, que tem uma quantidade quer dizer, o uso dos aquíferos é imenso, né? Como é que você acha que a gente consegue
trabalhar para levar essa informação para além dos especialistas, que é um dos empenhos da minha vida aqui. Eu acho que é uma missão importante para todos nós que somos geólogos, né? A gente precisa se juntar para isso, porque apesar e quando a gente trabalha em comitês, né? Quando ainda que o comitê seja com participação popular e tal, as pessoas que estão envolvidas com o comitê são muito especialistas, né? Então você tem gente do hidroviário que entende muito de hidroviário, você tem gente de saneamento que entende muito de saneamento, tratamento de esgoto e tal. E você tem alguns núcleos de pessoas que trabalham com abastecimento de água, né? Rapaz, é uma pergunta. Essa é a tal da pergunta de $1 milhão mesmo, né, cara? Essa pergunta ela é complicada. O comitê tem tido essa preocupação de divulgar, de trabalhar, de informar, né? Inclusive nos relatórios de situação, a gente faz questão de colocar dados de água subterrânea, de contaminação, né? E as pessoas do comitê, elas estão muito preocupadas com capacitação também. E a gente tem trabalhado com essa questão da capacitação, levando, né, informações, cursos de água subterrânea para as pessoas. Sempre que tem um encontro nacional de comitês de bacia, sempre tem alguém falando de águas subterrâneas lá. Nos encontros de comitê, sempre tem alguém falando de água subterrânea. A gente tem investido em projetos para entender a água subterrânea dos comitês de bacia, né? Então, por exemplo, agora o Comitê do Aguape e Peixe, que é um comitê onde eu trabalho, está com um trabalho muito interessante junto com o IPT, né, para a questão de águas subterrâneas. É um trabalho técnico, mas é um trabalho que está junto com, por exemplo, o pessoal de produção de ovos, de bastos, né, levando informações e trazendo informações de lá para cá, e está fazendo essa interconexão, né? Mas ainda é difícil, viu, Everton? Ainda é uma missão que a gente precisa de especialistas de educação mesmo, né, para nos mostrar o caminho, né? Porque nós somos técnicos de água subterrânea, nós somos técnicos de água de poço, né? E aí a gente não é técnico de educação, né? Apesar de a gente trabalhar nas universidades, nas escolas, a gente não tem esse acesso, né, às pessoas para essa educação, né? Eu acho difícil, mas eu acho mais do que não é exatamente educação só, é comunicação. A gente tem problema de comunicação, porque as pessoas que estão se educando, a gente consegue educar, é fácil. Ela está interessada e você passa a informação, ela absorve e vai. O problema é a gente passar uma informação e no nosso caso aqui do Instituto, não é só água subterrânea, é água em geral. As pessoas acham que a água vem da torneira, acabou, né? Não tem que pensar, dá para entender, porque ainda bem que quando o sistema funciona, a pessoa confia e ela esquece o que está por trás. É um mérito de um sistema que funciona bem. Por outro lado, quando a coisa funciona muito bem, a mesma coisa, como é que tem energia aqui em casa? É fácil, eu ligo o interruptor, assim é a ideia, né? A mesma coisa para a água. E as pessoas perdem a conexão com a geração, com a realidade. Então, a gente tem que trabalha com essa conexão, que não é um negócio muito, muito fácil de... Então, a gente tem trabalhado mais com comunicação, pegando temas de educação, mas fazendo comunicação, que aí talvez desperte o interesse. Esse é o objetivo. E a gente conta com vocês. Você falou, a gente entrevistou o Zé Luiz, né, do IPT, que está no trabalho, e também como é que é? Ziroldo Antônio, o Lupércio, que organiza os eventos, etc., que é teu colega aí do DAE, né? Estamos tentando fazer a divulgação. Vamos ver se com trabalho de formiguinha, chega lá. Vamos falar um pouquinho de contaminação de água subterrânea, né? E se você puder falar, principalmente do interior, de nitrato. A gente, né, quando fala de contaminação, as pessoas pensam em contaminação. Hoje mesmo saiu uma reportagem no jornal falando de câncer por agrotóxicos. Esses são os temas, parece que chamam mais atenção, né? E o nitrato fica para trás. Conta para a gente aí como é que está a contaminação, se vocês têm trabalho com nitrato, quais são os nossos desafios para
trabalhar com água subterrânea e contaminação? Nós temos, né? Nós temos contaminação por nitrato, sim. A gente tem Bastos é um trabalho, né, que está sendo desenvolvido por conta diferente dessas origens de nitrato na área urbana, né? Porque a gente tem tido bastante contaminação por conta de fossas antigas, coisas, dejetos humanos mesmo, né? Que contaminam com nitrato os aquíferos mais superficiais. Em Bastos, por exemplo, é uma região, é o maior produtor de ovos, talvez do Brasil, e aí as granjas de galinha, né, são granjas que têm 100 anos quase já, e aí agora elas são granjas muito bem estruturadas, com uma preocupação ambiental muito grande, mas existe esse passivo já, né, de há muito tempo atrás, e aí esse trabalho com o IPT, ele é voltado para isso, né, para entender, e na área rural, né, na área urbana da cidade, você não tem problema de nitrato. E aí é um nitrato de origem diferente, mas a gente tem tido, em Marília mesmo, o IPT também fez um trabalho aqui, detectou que existe já algum nível de nitrato, né? Alguns poços já passaram o índice de atenção, né? Então não há ainda intervenção, mas já tem um nível de atenção que é o 5 miligramas por litro, né? Que é definido pela CETESB. E a gente tem tido, né? Na região, a gente tem tido bastante preocupação com essa questão da contaminação por nitrato. Né? O interior aqui ele tem esse problema, né? De alguns aqui em Marília como a gente disse, existem alguns aquíferos sendo explorados, uns mais superficiais, esses têm nitrato com certeza. Os mais profundos ainda não foram atingidos, podem vir a ser atingidos por conta de contaminação cruzada, né? De um aquífero para outro e tal, pode acontecer. Mas a gente tem tido essa preocupação com nitrato, né? E algumas questões até naturais, né? Bário na água aqui em alguns poços, por conta da questão de geologia mesmo, né? E aí, o próprio Guarani, que às vezes tem flúor e tal, a gente tem tido. Mas a contaminação nos aquíferos superficiais, nesses aquíferos que são mais captados, né? Que tem mais captação aqui na região, o problema é o nitrato mesmo, né? A questão do agrotóxico até nem é tão grave. Tem se feito alguns estudos também, a CETESB está começando a se preocupar com isso, né, de fazer análise de algumas moléculas diferentes aí, mas não é o que mais pega. O que pega mesmo é o nitrato, né? E aí é rara a cidade que você não tenha uma ocorrência de nitrato, né? Principalmente naqueles núcleos urbanos mais antigos, né? Onde havia fossa, né? Que as fossas substituíam o saneamento. Saneamento in situ, né? Que o pessoal diz, né? Que as fossas, o cara fazia ali o esgoto do lado da casa, né? E aí tem aquela preocupação, a gente sempre diz, né? O cara, e mesmo na área rural, né? Então, agora o comitê, por exemplo, os comitês aqui da nossa região, eles têm investido bastante em saneamento rural, né? Em instalação de fossa séptica em lugares onde as pessoas estão instaladas ali, porque toda a propriedade rural hoje em dia aqui no interior tem um poço, né? E aí o cara faz o poço um pouquinho para baixo para cima da fossa. Só que daí ele esquece que quando ele bombeia o poço, né, essa interconexão, o nível rebaixa mais no poço do que na fossa e a água da fossa vai para o poço, né? Então a gente tem essa preocupação. Tem sido aplicados agora mesmo, o Comitê do API Peixe vai financiar umas 500 fossas sépticas, né? Porque são vários projetos. Então essas fossas, como biodigestores mesmo, né? Já melhora um pouco o que você está injetando para dentro do aquífero. Melhora. Mas nitrato claramente sai na frente. Você não consegue tirar. Aliás, a gente publicou um livro pelo Groundwater Project sobre fossas sépticas, muito legal. O professor, que foi meu amigo lá no Canadá, né, em Waterloo, e ele tem um trabalho, a vida dele, ele trabalhou com fossa séptica, principalmente para áreas rurais, né? E uma fossa bem feita, e dependendo das condições, ela funciona muito bem. Ela é uma solução barata, né? Mas tem tecnologia também, tem ciência por trás. Sim. Não é simplesmente igual o poço, é só um buraco lá que você larga e esquece. Exato. Como tudo, né? A gente tem pego projetos, né? A gente tem financiado projetos, são projetos técnicos, né? São aí orientados pela própria Caixa Econômica Federal, né? Por instituições de pesquisa da área agrícola, né? Que tem desenvolvido
cada vez mais fossas tecnológicas, né, com tecnologia bacana para melhorar a condição da água que é reinjetada no solo e tal, né, para não deixar que fiquem aquelas fossas negras que contamina mesmo, né? Assim, Sim, sim. aí o índice de nitrato vai para o céu, né? Aí é complicado. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nitrato e outra. Nitrato, quanto mais profundo, aí nunca mais ele vai. Aí não sai mesmo. Você tem matéria orgânica, ele ainda vira nitrito, vira depois gás, né? NO2 vira inerte, beleza. Mas se não tem mais, mas não tem como reduzir, ele não muda mais. É difícil. Ele só se concentra, né? Cada vez mais. Exatamente. Ele vai e anda em distâncias enormes. Tem vários trabalhos da USP já mostrando isso. É Isso. um negócio importante. As pessoas precisam olhar. E é o que você falou. Fertilizante também tem nitrato e gera um problema muito, Sim, né? sim. Porque muito do nitrato vai para a água subterrânea. As pessoas não veem, É. né? O pessoal que planta, por exemplo, aqui na região da nossa região do Planalto de Marília, aqui ainda há uma plantação importante de café, né? E o pessoal aplica nitrato, é importante para o café o nitrato. Se não for bem controlado, né, que haja um equilíbrio entre o que se aplica e a planta, o que a planta usa, o que sobra vai para o Vai aquífero, embora. né? Porque é solúvel, vai embora. É verdade. É verdade. Relativamente. Talvez com essa briga dos fertilizantes que a gente está tendo agora, né? Mas o nosso problema não é exatamente nitrogênio, né? Mas quem sabe o uso de fertilizantes vai ser um pouco mais racionalizado, né? Porque vai ter problema de preço, provavelmente, de distribuição. Então, quem sabe a contaminação se beneficie, né? Tenha menos contaminação, porque a aplicação passa a ser mais racional, como você falou. Coloca o que a planta pega, onde ela precisa, né? É. É verdade, é verdade. Interessante. Porque o adubo barato, né? O cara fala, bom, eu vou pecar por excesso, né? Para não ter Claro. problema de produtividade. Aí, se está barato, o cara manda bala mesmo, o cara aplica mesmo bastante, né? E é melhor que haja um preço aí para o cara controlar, para o bem da água de poço, né? Por bem da água em geral, né? Por bem da água em geral. É, A gente fala de muito aqui de água de poço, mas a água em geral, ela tá toda ela está interligada. O jeito né? pega, Mas bombeia. essa questão da interligação é muito interessante, as pessoas não se dão conta de algumas questões, né? Por exemplo, estão captando água de aquíferos que demoraram muito tempo para se carregar. São águas antigas, né, que os caras estão captando. E estão jogando essa água no recurso hídrico superficial agora, né, aumentando a disponibilidade da água superficial de uma certa forma. Né? E ainda assim você tem tido problemas, né, de reservatórios que secam, essa superfície aí, né, de molhada do planeta que está cada vez, né, do Brasil que está cada vez menor. Então, se você for pensar, se nós não estivéssemos tirando essa água subterrânea e jogando essa água para a superfície, aumentando, né, o balanço, melhorando o balanço hídrico a favor da água superficial, talvez tivesse menos água ainda, né? Superfície molhada do país seria menor ainda. Então, importante fazer essa conexão com água superficial e água subterrânea, é urgente isso, né? Tanto uma ajuda a outra, né? E podem também se prejudicar e tal. Tem uma conexão direta, né? Direta, não tem como negar isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você está no DAE, que é um órgão que tem relevância no Brasil como um todo, né? Na parte de água, principalmente de água subterrânea, porque cuida bastante. A gente está sobre um aquífero importantíssimo. Quando a gente fala de água fóssil, água antiga, muita gente não entende, né? Ou não consegue raciocinar. Aquela história da velocidade da água que você falou, que anda centímetros por ano, né? Então, ela demora milhares de anos. Então, a gente tem água que estamos tomando, que é água que choveu há 10 mil anos mais, né? Considerada fóssil acima de 12 mil anos. Então, não seria... Tem algum trabalho, alguma coisa, alguma preocupação do DAE de melhorar e de ampliar a recarga em geral, não só localizada, mas recarga como um todo, para que a gente faça a água infiltrar? Existe toda uma preocupação, inclusive no Conselho Nacional, antes da pandemia, né, havia a Câmara,
Agora ela é um grupo de trabalho, um grupo técnico de trabalho, que era a Câmara Técnica de Água Subterrânea. Essa Câmara Técnica, ela gerou, inclusive, uma normativa para a questão da recarga de águas subterrâneas, né? Que é uma preocupação que as pessoas têm mesmo, como recarregar de todas as águas, né? Aonde colocar água residuária, falou-se muito nisso, né? De recarga de água residuária, aí uma das condições dessa normativa é que não seja, que teria que ser uma água potável para ser rejeitada e tal. Então, tem toda uma discussão. Estamos começando com essa discussão, né? Uma importantíssima discussão para a questão de recarga. Você falou aí de 10 mil anos, né? Existe um estudo do Didier, né, da Unesp de Rio Claro, que fala que a água do Guarani aqui na região de Marília ela tem 300 mil anos de infiltrado. Então, o estudo lá das substâncias que tem lá dentro e tal, conseguiram datar ela em 300 mil anos. Ou seja, pô, é uma água fóssil mesmo, né? Uma água que está aí, que se você tirar ela agora, né, a gente não sabe exatamente como é que ela vai funcionar no futuro. Então, tem essa preocupação da recarga, e aí você conseguiria, né, em áreas onde você tem um uso muito intenso e poços que estão sendo desativados, usar esses poços para recarga, mas que água, né, colocar para dentro desses aquíferos. Então, é uma discussão importante que está começando agora, né? Existem, da mesma forma que está na questão das águas superficiais, está rolando uma discussão muito importante sobre a classificação das águas superficiais, né? Aquela história de classes de uso e tal. Na água subterrânea tem essa discussão também das classes de uso e da questão das recargas, né? Como é que funcionaria as recargas. Então, os comitês estão preocupados com isso, né? Assim, incipientemente ainda, mas eu imagino que isso seja uma fonte de estudos aí para o futuro, né? Agora, já mais firme, né? Para as pessoas pensarem nisso. Eu acho que a gente tem um passo grande a ser dado aí, que é uma mudança importante de paradigma. Ninguém aceita você... Imagina que você tem que tratar a água e injetar no aquífero água limpa, né? Porque, pô, se eu estou tratando, eu vou usar essa água para um caso mais nobre. Mas você não vai ter essa água no futuro se você não armazenar. Então, enquanto eu não enxergar isso, e mais do que isso, enxergar é um passo. O passo mais difícil é incorporar isso à economia, porque vai ter custo. Vai ter custo, sim. A sociedade vai pagar por isso. Então, esse custo vai ter que ser incorporado ao preço de produto, etc, etc. Isso demora demais. Então, a gente está no comecinho ainda desse problema. A gente tem alguns países onde a falta d'água é muito mais crônica, né? Então, e eles já estão acabando com a água de vários aquíferos, eles já estão mais adiantados por necessidade. A gente, como tem ainda uma cultura de abundância, nós vamos chegar um pouco depois. Mas eu acho que é uma saída boa. O Brasil é um país com muita água. Se a gente tiver preço para água, né? Os consumidores dos nossos produtos agrícolas vão ter que pagar por esse custo ambiental. Não tem muito para onde correr. Mas tem muito trabalho pela frente, Emílio. Por isso que eu acho que as pessoas precisam estudar água para poder melhorar, não é? Não, a gente precisa trabalhar muito ainda, tem muito trabalho a ser desenvolvido. Ainda bem que somos jovens, né, Everton? Ainda bem que temos obrigado pela gentileza. Olha, se depender do meu entusiasmo, eu vou até os 200 anos. O problema é que o corpo não... eu também. Eu costumo dizer que eu tenho planos até os 300 anos. Se eu viver 301 anos, eu vou ficar um ano sem fazer nada. Espero estar junto contigo. Para a gente usar esse ano aí sem fazer nada. Muito legal. Sem fazer nada. Muito legal falar com você. O nosso tempo está no final aqui. Por favor, você pode fazer suas considerações finais aí, colocar uma boa palavra para o Instituto Água Sustentável. É um prazer ter você conosco aqui, por favor. Eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês, né, da Bruna, de vocês todos aí do Instituto, e tem sido muito bacana. Eu acho que é um caminho, né, para a conscientização, né? Essa comunicação que vocês têm desenvolvido é um trabalho muito legal. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês, né? Eu acompanho a Bruna desde que ela começou no profissional aí, né? Eu já fui teu aluno em vários cursos aí e tal. Eu acho muito importante isso que vocês estão desenvolvendo e eu estou muito honrado de ter sido convidado, de ter sido lembrado para participar, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, um trabalho muito bacana.
E continue, né? E contem conosco aqui. Nós estamos aqui no interior, mas nós estamos com a cachaçada toda aí, mas estamos dispostos aqui a trabalhar, viu? Eu vou contar, vou te visitar aí para tomar um pouco das suas cachaças. O problema é que tem que dormir aí, porque tomou cachaça não pode. Não, venha, tem lugar, tem lugar. Legal. Emílio, foi um prazer falar contigo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Pode contar com a gente, o que a gente puder ajudar, fazer projetos juntos, seria muito legal. Eu sei que vocês têm um trabalho bem dedicado, você é uma pessoa que gosta de fato do assunto, e gostar já é um resultado de conhecer profundamente. Quando a gente conhece profundamente, a gente se apaixona de vez pelo tema, e aí faz com bastante prazer. Obrigado, Emílio. Pessoal, a gente tem conosco o Emílio Prandi, ele trabalha no DAE. Se vocês tiverem alguma necessidade de trabalhar com comitês de bacia, necessidade no estado de São Paulo, o Emílio é uma grande indicação, uma excelente pessoa e um excelente profissional. Obrigado, Emílio. Um prazer falar contigo.